Gravando. Bom, pessoal, então, boa noite de novo, tá bom? Muito obrigado pela presença de cada um e cada uma de vocês aqui. Esse é o evento Neurociência para Todos, Fazendo Novas Sinapses. É um evento que eu venho trabalhando nele já há algum tempo. E o intuito, né? Qual é o objetivo deste evento? Primeiro, ele faz parte da unidade de aprendizado de psicofisiologia, do curso de psicologia. Ele é parte dessa unidade de aprendizado. Geralmente a gente faz mais para o final do semestre, como uma forma até de encerrar o semestre, mas e possibilita, portanto, o aprendizado para os alunos que fazem essa UA, né? Mas eu também, quando eu pensei ele, eu pensei, pô, a gente discute tanta coisa bacana na sala de aula, tanta informação interessante, tanto conhecimento legal, né? Por que não, de repente, sair um pouco da sala de aula, né? Por que não levar um pouquinho desse conhecimento para outras pessoas que eventualmente estiverem interessadas, né? Então, por isso, o Neurociência para Todos, porque esse é um momento que é para quem quiser mesmo, quem tiver afim, quem se interessar pela temática da neurociência, independente da área, independente, né, do curso que faz, ou até quem não faça curso nenhum, é transformar esse conhecimento de uma forma acessível. Sempre foi o intuito, né, desse tipo de evento que a gente propõe. E fazendo novas sinapses, porque quem é meu aluno sabe, né, com frequência a gente fala sobre isso, né? Vamos fazer novas sinapses aqui na situação ou na outra. O que é uma sinapse, né? Uma sinapse é quando um neurônio encontra um outro e a magia acontece, né? Ali está feita a sinapse. Através desse encontro de neurônios é onde a gente aprende, por exemplo, onde a gente trava aí as nossas memórias, enfim, é a forma com que o nosso encéfalo aí, através dos neurônios, coordena tudo que nos faz humanos. Então, uma oportunidade como essa, assim como qualquer oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de fazer novas sinapses, né? Então, essa foi a ideia inicial, né? Neurociência para todos, porque de fato é para ser para todos mesmo esse conhecimento, e a ideia de que através de um encontro como esse a gente vai sair um pouquinho modificado. Algumas sinapses que não existiam vão passar a existir e com elas, né, registrar aí os aprendizados que a gente teve ao longo do encontro. Tá? Esse encontro também, quando feito de forma presencial, era um encontro onde a gente fazia exposição de trabalho de alunos, que eu gosto de misturar arte e neurociência, né, que são duas coisas na minha vida que são, vamos dizer assim, fortes, dois afazeres que eu curto. Então a gente fazia o nosso sarau e tal, e como resultado desse encontro tinha a exposição dessa arte, que agora não está sendo possível, mas outra coisa que acontecia no evento era a divulgação da nossa revista, né? Ao longo do curso, ao longo da disciplina, a gente elabora o conteúdo para uma revista que depois alunos do curso de design ou jornalismo transformam de fato numa revista. A princípio, nasceu como um jornal, o jornal Psiconews, e a ideia desse jornal era a mesma ideia aqui do evento, é transformar o conhecimento neurocientífico de uma forma que seja acessível para todos. Pegar um artigo científico, por exemplo, e transformar numa matéria que seja gostosa de ler, que seja fácil de entender, que qualquer pessoa possa ler e entender, né, que tenha interesse. Então, sempre nessa ideia de divulgar o conhecimento neurocientífico, tanto no evento como nesse jornal, né? Eu acho isso bastante importante porque a ciência, às vezes, ela fica meio que numa bolha, assim, os cientistas se comunicam só entre eles. E isso faz falta, sobretudo agora, nesse momento em que a gente vive de certo negacionismo da ciência, né? O quanto é importante que a sociedade esteja inteirada sobre a ciência, o quanto é importante que ela saiba a importância da ciência, né? E eu acho que essa comunicação para fora da bolha facilita nisso. Só que dessa vez o jornal Psiconews ele se transformou e eu vou manter aqui depois no final da nossa fala que eu vou lançar o link com o lançamento da nova revista Sinapse. O jornal Psiconews virou uma revista. Ele foi ganhando cara de revista cada vez mais e a gente transformou agora, por último, numa revista chamada Revista Sinapse. Então, ela vai ser a primeira edição da Revista Sinapse, né, feita por alunos de outros semestres do curso de Psicologia. A ideia é os alunos produzem um conteúdo e os alunos de Psicologia, né, e os alunos do Design, por exemplo, fazem ali toda a editoração, aquela parte gráfica, né, para a revista. Então, eu vou lançar aqui também hoje, no nosso encontro de hoje, essa revista Sinapse para quem quiser. Tem um monte de coisa bacana lá, desde arte até, como eu falei, artigos que são transformados em matérias interessantes de se ler, né? Então é uma oportunidade bem bacana, tá?
Bom, agora sim, aproveitar a oportunidade para apresentar a convidada de hoje, né, a quem eu agradeço imensamente a disponibilidade do tempo, que é a neurocientista Lívia Heck Moraes. A Lívia, ela foi uma colega minha no Departamento de Farmacologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Lá ela fez o mestrado dela, né, em farmacologia, e foi muito bom conhecer a Lívia e ter essa oportunidade de conviver com ela como cientista, né, uma ótima cientista, e também como pessoa, né, um ser humano muito bom e que as qualidades vão para além da ciência. Lívia, muito obrigada. Lívia, depois de fazer o mestrado na farmacologia, ela fez o doutorado na Irlanda, né? Um doutorado em neurociências na Irlanda, e atualmente ela é pós-doutoranda no Departamento de Biologia do California Institute of Technology, o Caltech, né, nos Estados Unidos, que é um instituto aí de pesquisa muito conceituado, né? A Lívia está num ótimo local para fazer pesquisa e não merece menos, né? Como neurocientista que é. A Lívia também, por exemplo, ela vem trabalhando então com o que ela vai falar hoje, né? Hoje ela vai trocar uma ideia aí com nós, com a temática intitulada O Diálogo entre a Microbiota Intestinal e o Sistema Nervoso na Modulação do Comportamento. Esse é um tema que ela já vem trabalhando faz algum tempo e é um tema dentro da neurociência que cada vez vem ganhando mais destaque, né? O quanto o universo, né, o universo aqui dentro da nossa barriga, o universo do nosso intestino, o quanto esse universo se comunica com o universo aqui do nosso encéfalo, né? E é uma comunicação bidirecional e um influencia no outro e como há coisas que parecem, né, de alguma forma estar acontecendo aqui nesse universo do sistema nervoso central e que são influenciados pelo universo do intestino. É isso que a Lívia estuda e ela, inclusive, recentemente publicou uma revisão sobre essa temática na prestigiada revista científica Nature, né? E então é um privilégio enorme, pessoal, a gente ter alguém para trocar uma ideia com nós sobre um assunto tão importante e tão atual dentro da neurociência e uma pessoa que está inserida de uma forma tão competente nesse assunto. Lívia, eu vou passar a palavra para ti, agradeço mais uma vez a tua participação e o teu tempo. Fica à vontade, tá? Se tu quiser compartilhar aí algum material, para compartilhar a tela é simples, isso mesmo, já está fazendo aí. Tudo certo. Fica muito à vontade, tá, Lívia? Obrigadão. Ah, pessoal, só uma coisinha que eu tinha esquecido de falar, Lívia, antes. Para fazer perguntas, essas coisas, que depois a Lívia vai falar por um tempo, e depois a gente vai ter um tempinho para bate-papo, para responder perguntas, essas coisas. Então, eu vou pedir para vocês que ao longo da conversa da Lívia, vocês coloquem as perguntas no chat aqui do Zoom, que eu vou ser tipo um mediador, eu vou pegando todas essas perguntinhas, colando aqui no Word e tal, e depois, no final, a gente bate um papo respondendo essas perguntas, tá bom, pessoal? Então, fique à vontade para colocar a pergunta ali no chat, bem à vontade mesmo, tá? É bem importante que vocês participem e coloquem as questões de vocês, para depois também rolar esse papo. Era isso, Lívia, fica bastante à vontade aí também. Ok. Olá, pessoal. Então, o Rafael já me apresentou, mas eu vou começar a apresentação aqui. Muito obrigada, Rafael, pelo convite. E eu queria dizer também que essa é a minha primeira apresentação sobre esse tema falando em português. Então, é bem uma oportunidade para mim também de aprender. E é estranho falar isso, que é a primeira vez que estou falando em português sobre esse assunto, mas é verdade. Então, é primeira vez para todo mundo. E muito legal tá podendo e ter essa facilidade nossa realidade do mundo Covid, e pelo menos poder fazer isso e interagir com alunos do Brasil, que é uma coisa muito importante para mim ainda. Então, eu queria contar um pouquinho da minha história. Eu fiz a minha graduação na UFPR, no Brasil, e foi ali que meu interesse pela pesquisa começou. Eu comecei a ser exposta à pesquisa com comportamento animal e eu queria ir um pouco além disso, entender como é que funcionavam os neurônios dentro, e eu comecei a trabalhar com neuropsicofarmacologia com a professora orientadora Maria Vital,
na doença de Parkinson, e ali a gente pesquisava os efeitos da exposição a um pesticida, que é usado na agricultura, nos sintomas não motores da doença de Parkinson, usando o modelo animal de camundongo. E daí eu comecei a interessar, a entender que essa doença de Parkinson, ela também tinha outros sintomas, né, que não era só o motor, o tremor, que é aquele tremor clássico, né, ela também tinha sintomas não motores. Eu achei isso muito interessante, fascinante, né, olhar para aquilo que que chama mais atenção. E daí, no meu doutorado, eu fui trabalhar com os sintomas gastrointestinais da doença de Parkinson, porque uma das hipóteses da doença de Parkinson é que ela comece no intestino. E naquela época, 10 anos atrás, quando comecei a fazer isso, isso era quase dizer uma heresia, né? As pessoas não acreditavam que as doenças psicológicas, elas estavam sendo afetadas pelo intestino. Como que isso acontecia? E foi muito difícil convencer meu orientador na época a me deixar pesquisar aquilo, mas enfim, ele era uma pessoa com uma visão científica muito legal e suporte, então ele me deixou sair um pouco fora da casinha. E isso foi quando eu fiz o meu mestrado com o professor Rinaldo Takahashi e conheci o Rafael nesse grupo de pesquisa. E daí, depois disso, eu fui mudar. Eu queria continuar nessa área, trabalhar, entender melhor essa conexão entre intestino e cérebro. E essa área não era tão desenvolvida no Brasil, então eu saí do Brasil para isso, com o apoio da Bolsa do Ciências Sem Fronteira. Eu fui fazer o doutorado na Irlanda, em UCC, com o John Cryan, que ele é neuropsicofarmacologista e ele trabalha com modelos animais há muito tempo, e o Ted Dinnan, que ele é psiquiatra. Então, naquele grupo é um grupo super legal, que tem uma abordagem translacional, tem pessoas de todos os tipos de profissões envolvidas com biologia e psicologia, desde médicos, psicólogos, biólogos, farmacêuticos, nutricionistas. Então, foi muito legal essa oportunidade de participar de um grupo tão translacional. E daí depois eu continuei agora meu pós-doutorado nos Estados Unidos, no Caltech, que é um ambiente muito legal de pesquisa. E, assim, quando eu apliquei para vir para cá, eu não sabia quanto era, né? Mas eu acho que uma das salas que eu trabalho, era a sala de um ex-prêmio Nobel. Eu tenho um prêmio Nobel no meu corredor. Então, foi uma coisa assim que, nossa, tipo, o que aconteceu, sabe? Foi impressionante me deparar com aquela realidade. E então esse tema do intestino e cérebro, ele é um tema que ele é super popular no nosso dia a dia, né? Ele é presente no dia a dia até enquanto a ciência não falava ainda disso. Não era tão comum escutar isso em estudos científicos, né? Então a gente pode ver que a gente se sente indisposto e sente alterações no nosso intestino naqueles dias, a linguagem também pode ser associada a coisas positivas, como borboletas no estômago, quando a gente está apaixonado e feliz, ou aquilo que dá um frio na barriga é aquilo que vale a pena, né? Então, essa linguagem também está relacionada a emoções boas. E isso parece ser universal e parece em outras línguas também, como o inglês, né? O gut feeling, que seria aquela intuição que a gente tem. E I trust my gut, it probably saved my life, né? Coisas que... então, essa linguagem, ela está popular e acredito que esteja em outras línguas também. Né? A gente entende há muito tempo que essas coisas estão conectadas na nossa intuição e percepção. E quem começou a estudar isso de uma maneira científica, né, a gente volta em 1800, com Claude Bernard e Walter Cannon, eles cunharam o conceito de homeostase. Né? E eles, além de eles contribuírem com a ciência com esse conceito de homeostase, que é a capacidade do organismo de tentar se manter no equilíbrio, uma atividade do organismo constante de se tentar manter um certo equilíbrio. Além de eles darem esse conceito para a fisiologia moderna, eles também passaram a perceber como o corpo e o emocional estavam conectados para tentar
esse ajuste da homeostase, né? E como que eles foram os primeiros a perceber que as nossas emoções estavam ligadas com o nosso sistema gastrointestinal, na parte científica, né? Vamos falar assim. E hoje a gente, né, sabe que a gente mora no mundo dos micro-organismos. E a gente está vive em relação com os micro-organismos o tempo todo, eles fazem parte do nosso organismo e eles vão ficar aqui até a gente envelhecer, desde quando a gente está no útero até quando a gente envelhecer. Eles evoluíram com a gente, eles estão na Terra muito antes da gente, e eles nos proporcionaram uma capacidade metabólica enorme. Porque se você pensar em termos de números, o número de bactérias intestinais é o mesmo número de células do nosso corpo. Isso é um número imenso. Eles adicionam 232 milhões de genes ao nosso corpo. E eles têm a mesma capacidade metabólica do nosso fígado, né? E a nossa microbiota gastrointestinal é a nossa maior superfície de contato com o ambiente externo, né? É assim que a gente percebe o mundo exterior, tanto pelas mucosas do sistema nasal e quanto no sistema gastrointestinal, né? Então, a microbiota gastrointestinal, ela funciona como um filtro, né? E a gente sabe que exposição a ambientes mais sujos, ela é muito importante durante nossa infância, quando nós somos bebês, porque essa exposição às bactérias no início da vida, ela vai aumentar a resposta do nosso sistema imune, ela vai treinar as células T a responderem e a responderem aos estímulos que a gente vai se encontrar mais tarde. E uma das coisas que a ciência nos mostrou é que, por exemplo, conviver com animais, com cachorros e com gatos, ela diminui a chance das crianças desenvolverem asmas no futuro, né? Isso está relacionado com esse treinamento e essa exposição às bactérias que a gente tem no início da vida. E o que a gente não sabe ainda é, por exemplo, o que o excesso de uso de antibióticos vai causar. São os desafios da vida moderna, né? O que causa o excesso de uso de antibióticos nessa fase crucial do nosso desenvolvimento, a gente não sabe ainda as consequências, ainda está estudando, e também esse novo estilo de vida, né? Que a gente tem que passar por isso nesse ano. São coisas que a gente vai entender a longo prazo. E uma coisa curiosa que eu li, acabei esquecendo de falar, é que um dos animais que mais é importante para o nosso desenvolvimento do sistema humano é a vaca. Aparentemente, o nosso convívio com a vaca é um dos animais que mais influencia o nosso sistema imune. Então, e ninguém hoje em dia convive com vacas, né? A gente não tem mais esse estilo de vida. Então, ainda a gente está tentando entender, e o nosso corpo ainda está tentando entender o que é essa mudança de estilo da vida moderna. E a gente também sabe que ter uma dieta diversificada, uma dieta, por exemplo, ricas em fibras e vegetais, ela é muito boa para a formação da nossa microbiota gastrointestinal, né? Os alimentos ricos em fibras, eles vão funcionar como prebióticos, né? A gente já vai ver o conceito disso e que vai fornecer energia para essas bactérias se desenvolverem. Então, o que se diz é que a gente tem que ter uma dieta o mais diversificada possível para que a gente possa ter uma microbiota mais diversificada possível e que vai nos dar suporte aos desafios da nossa vida, né? Que nosso organismo vai passar. E hoje, né, apesar de a gente saber isso, né, há muito tempo, a gente tem maneiras de estudar isso de uma maneira sistematizada, né, a influência da dieta no nosso organismo e até nas nossas emoções. A gente sabe há muito tempo que a gente é o que a gente come, mas ainda recentemente só que a gente está entendendo o porquê científico. E o Elie Metchnikoff também ganhou um prêmio Nobel, e ele é considerado o pai dos probióticos. Ele descobriu, ele associou o aumento da longevidade na Bulgária com o consumo de iogurte. E ali ele descobriu os probióticos, porque ele associou esse aumento da longevidade a uma espécie de lactobacilo.
presente nos iogurtes. Então, os probióticos, eles são micro-organismos vivos cuja ingestão traz benefícios à saúde. É importante que eles sejam vivos e manter, para que um probiótico funcione, que ele se mantenha vivo. E os prebióticos, como eu falei, são carboidratos não digeríveis presentes na nossa dieta, como as fibras, né? A maioria dos prebióticos são fibras, em que elas vão trabalhar com as bactérias e vão aumentar e diversificar essa população de bactérias. Então, hoje a gente, finalmente, a gente entendeu e aceitou que o que acontece no intestino não fica no intestino, o que acontece no cérebro não fica só no cérebro, né? E uma coisa importante foi descobrir que o nosso sistema nervoso entérico, ele é formado por 200 mil neurônios e ele é considerado o nosso segundo cérebro. E o nosso sistema nervoso entérico, ele está intimamente conectado com as nossas bactérias gastrointestinais. E ele recebe os estímulos das bactérias gastrointestinais, que podem ser os produtos do metabolismo dessas bactérias, aumento e sofre influência o aumento de neurotransmissores, os aumentos de citocinas, que são produtos inflamatórios, e esses produtos, essa é a maneira com que os produtos da microbiota gastrointestinal vão se conectar ao cérebro através de um nervo que se chama nervo vago, que conecta o sistema nervoso entérico ao cérebro, né? E também pela circulação sanguínea. Então, a gente ainda está descobrindo como que a mensagem começa nas bactérias e vai parar no cérebro, ou começa no cérebro, nas emoções, e chega nas bactérias, né? E o que parece que esse nervo vago, mensagens hormonais, como o cortisol, por exemplo, que é o hormônio que regula o estresse, parece que a microbiota afeta bastante o cortisol. São neurotransmissores, como a serotonina, que também é muito influenciada pelas bactérias. O sistema nervoso entérico, como eu falei, e os produtos do metabolismo das bactérias, né? E a maioria das pesquisas que foram feitas nessa área são desenvolvidas em modelos animais. E vocês são psicólogos, na maioria psicólogos em treinamento, né? Sabem que é bem desafiador estudar emoções humanas em animais. Porque você não sabe, né, se um animal está feliz, deprimido, angry, o jeito com que eles se expressam é de uma maneira diferente, com que os humanos, a gente não pode chegar e perguntar para um camundongo, um rato, colocar no divã e perguntar o que eles estão sentindo. Então, a ciência de laboratório desenvolveu técnicas com que a gente possa estudar comportamentos semelhantes e que lembrem os comportamentos humanos, e que existem e que são fundamentados em semelhanças dos circuitos nervosos, né? Por exemplo, o que eu vou mostrar aqui é que os modelos animais, eles são baseados nessas semelhanças, por exemplo, circuitos de medo, né? Eles evoluíram de uma maneira muito semelhante nos mamíferos, né? Eles são controlados por aquela região do cérebro chamada amígdala, e por alguns neurotransmissores que são bem comuns entre os homens e os camundongos. Então, são coisas que a gente pode estudar em modelos animais. Por exemplo, os circuitos que regulam a fome são também muito semelhantes entre os seres humanos e os animais. Então, são coisas que a gente pode estudar. E essa maneira com que a gente estuda no laboratório. É, né? A filha do Joãozinho. Calma, quem quer abrir um áudio. Isso acontece. No universo virtual é bem comum. Tem bem mais coisa que isso que acontece, inclusive. Tu não deve estar muito acostumado, mas nós já estamos um ano aqui. Tá bom? Tá bom, muito engraçado. Pode continuar. Tá. Então, a gente desenvolveu testes, por exemplo, para avaliar o medo, a ansiedade de um animal, usando, por exemplo, o labirinto em cruz elevado, que vai avaliar, que é esse do lado esquerdo da tela, que vai avaliar o medo do camundongo de ir até o final da plataforma, que está alta, né? Então, o medo de altura, né? O desespero que é estar num ambiente de água, né? Que
que não é muito comum para eles, né? O quanto isso envolve um certo nível de estresse. Então, a gente avalia o estresse, o medo da novidade. Os camundongos têm medo de bolinhas de gude. Então, isso a gente avalia uma ansiedade, então, deles. E o comportamento social, que é um dos mais fáceis de estudar, porque é tão importante para os mamíferos, para preservar a espécie, que é uma coisa que se preservou durante a evolução dos mamíferos de uma maneira geral, né? E a primeira vez um dos primeiros estudos que mostrou a conexão entre o intestino, a microbiota intestinal e o cérebro e o comportamento foi esse estudo do grupo da Sudo, no Japão, que mostrou que camundongos que nasceram e se desenvolveram sem microbiota, que ficam eles crescem nessas bolhas, né? Os camundongos que eu estudo aqui no laboratório, eles crescem nessas bolhas, eles não têm nenhum contato com o ar ou com humanos, né? Eles têm umas luvas que a gente mexe neles, eles nunca saem de lá. Então, esses camundongos que eles nasceram sem contato com micróbios e sem micro-organismos gastrointestinais, eles têm aumento do hormônio que controla da corticosterona, que é o hormônio que controla o estresse nos animais, né? Em humanos é o cortisol e em animais é a corticosterona. Eu liguei durante um segundo assim, não enquanto eu falava. Então, o que esse estudo trouxe para a gente foi a novidade de que a microbiota era necessária para que o nosso sistema de estresse se regulasse de uma maneira correta. Então, foi a primeira grande novidade, né? E depois dali, os cientistas começaram a usar esses animais, que são chamados de germ-free, porque eles não têm microbiota, para várias outras coisas. E eles notaram que esses animais, eles têm problemas na formação das sinapses, que foi o que o Rafael explicou o que é. Então, a gente fala que eles têm problemas na homeostase neuronal. Eles têm problemas no desenvolvimento de células que respondem à inflamação no sistema nervoso, né, que se chama microglia. A microglia, que são essas células, elas não respondem de uma maneira correta quando elas têm um desafio, quando tem uma coisa que estimula elas, e na formação de novos neurônios, e tem uma diferença na barreira hematocefálica. A barreira hematocefálica, ela serve como uma peneira entre as substâncias da periferia do corpo para o cérebro. E esses animais que nasceram sem microbiota, eles têm essa barreira mais permeável, essa peneira mais permeável. Então, substâncias da periferia vão passar mais para o cérebro e vão ter mais ações dela. E também foi descoberto que esses camundongos sem microbiota, no laboratório onde eu fazia o doutorado, e isso foi descoberto pelo meu colega de laboratório quando estava lá, que esses camundongos, eles tinham problemas na bainha de mielina, eles tinham uma bainha de mielina maior. E a bainha de mielina é uma capa de gordura que forma os neurônios, que ela é importante para a transmissão do impulso nervoso nos neurônios e para que essas sinapses ocorram de uma maneira facilitada, de uma maneira correta. Então, o fato de que esses animais germ-free tinham uma bainha de mielina diferente indica que a microbiota ela é necessária para a formação das sinapses de uma maneira correta. E como eu falei, né, essa conexão entre microbiota, intestino e cérebro, então ela parece estar presente em vários níveis de espécie durante a evolução, né? É um produto dessa relação que a gente tem com os micróbios durante o processo de evolução e em várias espécies. E hoje em dia parece que está relacionado a várias doenças psiquiátricas. Um dos comportamentos que eu acho mais interessante é o comportamento social, e parece que é o que se mais replicou, dados na literatura, é o mais estudado em relação à microbiota. E a importância da microbiota, ela aparece nos insetos,
por exemplo, abelhas que fazem parte do mesmo grupo, elas têm a mesma microbiota, e quando você coloca uma abelha introdutora, intrusa, de outro grupo, ela tem uma outra microbiota, e as abelhas, elas não aceitam aquela abelha, que ela tem uma bactéria diferente presente, né? E isso provavelmente por substâncias, né, feromônios que aquelas bactérias ajudam a produzir, produtos metabólicos daquela bactéria que está ali presente. E as abelhas são capazes de perceber quem é do grupo delas ou não. Isso também acontece nos macacos, nos primatas. Os primatas, eles têm um comportamento, e muitos outros mamíferos têm esse comportamento de limpeza, que é importante para a aceitação do grupo, né? Quando um macaco ele é aceito no grupo, ele passa a ser limpo e cuidado pelos outros do mesmo grupo. E através dessa troca de limpeza também acontece a troca de bactérias. Então, o que parece é que as bactérias, elas são importantes para o reconhecimento dos nossos semelhantes, né? E isso também acontece em humanos, em que a microbiota de pessoas da mesma família ou até de namorados, ela é mais semelhante de pessoas que não são um casal, que não são parte daquela família, daquela casa, e a nossa microbiota, ela até é semelhante dos nossos pets, dos nossos gatos, dos nossos cachorros, né? Esses estudos, tem alguns estudos científicos que mostram isso. Aqui, você vê que cada bactéria tem uma cor diferente, cada família de bactéria, ela é representada nesse gráfico com uma cor diferente. E dá para ver aqui que as primeiras colunas aqui, que são a mão do humano, não, a testa do humano, ela é parecida com a testa do cachorro. E que também é parecida com a palma do humano, em termos de composição de bactérias. Então, aquele ato da gente crescer nossos pets, a gente também está trocando os nossos micro-organismos com os nossos pets, né? E essa importância para o comportamento social, ela também está sendo estudada no contexto das doenças do neurodesenvolvimento, né? Que muitas delas têm déficit no comportamento social, como a esquizofrenia e o transtorno do espectro autista. E o transtorno do espectro autista é super complexo, envolve diversas doenças, diversas síndromes dentro dessa mesma categoria. E essas síndromes, muitas vezes, têm alteração do comportamento social, da linguagem, as crianças demonstram comportamento repetitivo, transtornos emocionais, como ansiedade, e muitas delas apresentam problemas gastrointestinais, 80% delas, né? E hoje, sabe-se que muitas delas, os sintomas sociais melhoram com a melhora de uma dieta, com a introdução de um probiótico, e com a melhora dos sintomas gastrointestinais. Então, o que tem se estudado, qual a relação disso tudo, né? E estudos estão mostrando que pacientes com transtorno do espectro autista, eles têm alteração da microbiota também. Uma das coisas que estão estudadas são possíveis intervenções que possam ajudar na melhora desses sintomas, e também uma coisa interessante é que o transplante de fezes de uma criança neurotípica, que tem um desenvolvimento do sistema nervoso típico, para uma criança que tem o autismo, melhora os sintomas do autismo. Então, isso é uma coisa muito nova e ainda os estudos são muito pequenos, envolvem 20 participantes, todos de uma região. Então, são estudos que têm que ser replicados em populações maiores, mas que parecem ser bastante promissores e bem interessantes. Então, evidências e associação entre as bactérias e outras doenças psiquiátricas têm se demonstrado com relação à depressão, com relação à absorção e efeitos dos antidepressivos. Isso, para mim, é uma área de que tem muito futuro, que
hoje a gente sabe que a microbiota gastrointestinal, ela pode alterar a absorção dos medicamentos, tanto os antidepressivos como, por exemplo, a medicação para doença de Parkinson, a L-Dopa. A L-Dopa, por exemplo, é um medicamento que melhora a condição de vida dos pacientes de doença de Parkinson, melhora a condição motora, mas ela perde efeito com um certo tempo. E parece que certas bactérias, elas aumentam e prolongam o efeito desse medicamento. Então, talvez ali o paciente recebendo o medicamento e mais o suporte desse probiótico, talvez isso ajude a melhorar quando é o caso de que o medicamento não está mais fazendo efeito, né? Então, para mim, isso é uma área muito interessante, particularmente. E a outra área é que tem se falado muito, e até 2 semanas atrás saiu esse estudo que as bactérias intestinais podem também ser relacionadas com o Alzheimer, né? Que alguns produtos do metabolismo das bactérias, como eu falei, elas estão relacionadas com aquele aumento das placas que se formam na doença de Alzheimer e com os problemas de memória da doença de Alzheimer. Então, é uma área de que tem chamado muita atenção. E a gente precisa de muitos outros estudos maiores e translacionais que vão provar a associação do que acontece biologicamente, que a gente está vendo nos animais de laboratório, que o quanto disso é válido no contexto dos seres humanos também, né? Mas tem muito potencial. E a nossa microbiota, ela começa a se desenvolver no período pré-natal e ela continua no período pós-natal, né? E ela começa a ganhar complexidade e diversidade ao longo da vida, né? E até o envelhecimento. No envelhecimento já tem uma queda dessa diversidade e dessa quantidade de micro-organismos que a gente tem lá. E também acontece o processo de neurodegeneração com o envelhecimento. Então, tudo parece uma coincidência, mas o timing é semelhante entre a complexidade do sistema nervoso, que vai aumentando, e a complexidade da microbiota, né? E muitos fatores que influenciam a composição da microbiota ao longo da vida, né? Estão ilustrados nessa figura, como quando a gente é bebê, o aleitamento materno, né? Um dos maiores fatores é o aleitamento materno para formar a microbiota e uma microbiota saudável, né? Hoje em dia a gente tem fórmulas, e tem fórmulas muito boas disponíveis também, que vai aumentar e diversificar a nossa microbiota. A introdução de comida sólida, né? Essa passagem entre o aleitamento e a comida sólida é quando acontece o super boom de micro-organismos, né? É a fase uma das fases mais significantes, porque daí você vê que aqueles micro-organismos que estão expressos em amarelo, eles nem existiam ali, né? Eles vêm são produtos de quando a gente começa a comer comida sólida. Então, durante a infância, onde o uso de antibióticos ou não, com que frequência, né, o tipo de alimentação que a gente recebe, se saudável, se não tem déficit de certos nutrientes, né, vai aumentar certos tipos de bactérias, por exemplo, ali uma condição de malnutrição pode aumentar a quantidade de proteobactéria, né? A gente ainda não sabe todas as consequências que isso pode ser e como que isso está relacionado com o sistema imune, tudo isso é a pesquisa que está acontecendo agora, né? E também na fase adulta, se a gente tem uma alimentação saudável ou se a gente tem propensão à obesidade, como que isso está relacionado à microbiota. E vocês podem ver aqui que na fase quando nós somos velhos, na fase do envelhecimento, a nossa diversidade diminuiu bastante, a gente nem vê os amarelinhos ali. E a parte do início da vida, ela é super crucial e importante, porque ali é um período muito dinâmico para a formação do sistema nervoso. E dos fatores que influenciam a composição da microbiota no início da vida, né, eu posso destacar aqui o modo de nascimento, se o bebê nasceu de parto vaginal ou cesáreo, isso tem um grande efeito, a gente vai ver mais em detalhes por quê. Se o bebê recebeu o leite da mãe e por quanto tempo, né? A gente sabe que durante os 3 primeiros anos é quando o sistema imune está sendo
superativado e como que é importante, né, o aleitamento materno. Se recebeu probiótico diet, formulação, a dieta da mãe, que a mãe recebeu, fatores externos, sim, desde exposição a agrotóxicos que a mãe recebeu, até poluição, isso é uma das coisas importantes também, estresse, que tipo de ambiente que ela vive, se a mãe recebeu medicamento durante a gravidez, foi exposta a vírus, né, a gripe, e tudo isso são fatores que vão passar para o bebê também, né, e a gente está descobrindo por quê. Quando a gente fala do nascimento, né, que o modo de nascimento influencia a estrutura da microbiota dos recém-nascidos, isso foi começado a ser estudado em 2010, né, com esse artigo da Domingues e Belo, que foi um estudo importantíssimo que mostrou que quando os bebês nascem de parto vaginal, eles têm a composição da microbiota mais parecida com a composição da microbiota vaginal da mãe. Então, vocês podem ver aqui na figura que o bebê que nasceu de parto vaginal, ele está representado em bolinhas rosas, que é ali a microbiota dele, né? Quanto mais perto da microbiota da mãe, da vaginal da mãe. E quando o bebê é nascido de parto cesáreo, as bolinhas azul claras, a microbiota está mais perto da microbiota da pele da mãe e até da pele dos médicos. Então, ela é mais rica em Streptococcus, por exemplo, que é um tipo bacteriano presente na nossa pele, enquanto que os bebês que nascem de parto vaginal, a microbiota é mais rica em lactobacillus, por exemplo, que é um tipo bem característico da microbiota vaginal. Né? Mas o número daqueles estudos não era muito grande na época, o número de participantes, mas esse resultado já foi replicado em pelo menos 36 estudos, agora estudos com 800 participantes. Então, parece ser uma coisa que bem replicada e bem importante. Né? E os efeitos da cesariana estão sendo estudados, e se sabe que a cesariana em estudos epidemiológicos tem sido mais associada com doenças do sistema imune, como alergias, asma, maior risco de desenvolvimento dessas doenças, e também com doenças metabólicas, como obesidade, diabetes do tipo 1, né? Então, a gente está tentando entender se a microbiota, como ela afeta o sistema imune, como ela afeta o metabolismo, se essas coisas estão relacionadas. E a pergunta do meu doutorado foi, então, já que a microbiota influencia o comportamento, como que a cesariana em si, pela alteração da microbiota, pode influenciar o comportamento, né? E essa pergunta é importante porque quando a gente fala do Brasil, por exemplo, 85% dos partos são cesáreos. Enquanto que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela prevê e ela recomenda que esse número esteja entre 10% e 15%. Né? A cesariana, ela é absolutamente necessária e salva vidas, mas o problema é que no Brasil se usa muito. Em outros países em desenvolvimento se tem um overuso, assim, até em condições que não era necessário essa cirurgia está sendo feita. Então, é importante estudar as consequências disso, né? E como que a gente pode prevenir e melhorar. Então, a gente criou esse modelo animal da cesariana no laboratório, em que os camundongos nascidos de parto cesárea eram dados por uma mãe adotiva. Eles eram dados por uma mãe adotiva porque a gente queria que elas tivessem um comportamento materno semelhante aos que nasciam de parto normal. Então, a gente tem um grupo de adoção também, entre mães de parto normal, tiveram as suas linhagens cruzadas, e daí a gente tem um grupo de parto vaginal, entre que os bebês foram nascidos, os camundongos bebês foram nascidos de parto normal, ficaram com a mesma mãe. E a gente comparou a composição da microbiota desses 3 grupos. E daí o que a gente viu, né, os gráficos de microbiota, eles são sempre representados nessas bolinhas, é que
a microbiota desses camundongos, desses diferentes grupos, eram diferentes mais na infância, nos 9 dias de nascimento. Elas se distanciavam mais que a composição da microbiota na fase adulta. Então, parece que ao longo da vida, isso vai se normalizando. E isso foi semelhante com que aquele estudo que eu mostrei antes, que também mostrou que as diferenças na composição da microbiota, na verdade, elas vão se normalizando. E quando as crianças têm 7 anos, já é normal. Você já não nota diferença, né? Então, isso foi algo que a gente replicou nos camundongos. E quando a gente viu os tipos de bactérias que estavam ali e eram diferentes, a gente viu que a concentração de Bifidobacterium era diferente entre camundongos que nasceram pelo parto normal e camundongos que nasceram por cesariana na adolescência, porque camundongos com 3 semanas de vida são considerados adolescentes. Então, a gente mediu disso, mas que mais tarde isso é diferente. Isso pode ser normal entre os 2 grupos, na verdade. E a gente, além disso, a gente viu que esses camundongos, na infância, quando eles tinham 10 dias de vida, eles tinham dificuldade de reconhecer entre a cama da mãe, entre o ninho da mãe, o cheiro da mãe, e o ninho de uma outra mãe, ou um ambiente neutro, sem ninho nenhum. Né? Aqui, esse esquema aqui na letra C, D, mostra esse teste que a gente fez com os camundongos, que a gente deu a preferência deles escolherem entre ficar na cama com o cheiro da mãe ou não. E nesse gráfico, vocês podem ver o tempo do ninho materno, que os camundongos que nasceram em cesariana, representados por CS aqui em laranja, eles passam menos tempo no ninho da mãe e mais tempo no ninho neutro. Tá? Então, eles não têm essa preferência. Que os camundongos VB, que é o normal, VB, que é o nascimento de parto vaginal, ou os que foram cruzados, o CF, o roxo e o amarelo, eles passam mais tempo no ninho da mãe e menos tempo no ninho neutro, que seria o considerado normal. Né? E a gente viu que esse déficit de reconhecimento de cheiro, de pistas sociais, ele continua na fase adulta. Quando a gente deu a opção dos camundongos escolherem entre um camundongo que eles já conheciam, um camundongo familiar e um camundongo novo, eles não sabiam discriminar qual que era qual. Porque normalmente os camundongos, eles preferem a novidade, né? Eles vão logo, quando se dá um familiar e um novo, eles vão logo para o novo. Né? Muitos animais são assim, eu vejo isso nas minhas gatas aqui em casa, que também, se aparece uma pessoa nova, elas vão lá cheirar a nova, mas elas não estão nem aí para mim, às vezes, né? A maioria das vezes. E aqui, os camundongos, o mesmo. Então, o camundongo que nasceu de parto vaginal, ele prefere o camundongo novo, né? E o camundongo que foi cruzado, da adoção cruzada também, mas os camundongos que nasceram de cesárea, eles não têm preferência nenhuma. Né? E a gente viu, então, se perguntou, se a gente suplementar na dieta o Bifidobacterium, que é o que parece que está faltando, o que isso vai influenciar no comportamento? Será que a gente consegue reverter esse comportamento que a gente viu? Então, a gente deu o Bifidobacterium na dieta da mãe e continuou dando Bifidobacterium como probiótico na dieta dos camundongos à medida que eles cresciam. A gente também deu um prebiótico chamado GOS-FOS, que na verdade está disponível no mercado, e esse prebiótico ele aumenta a população de Bifidobacterium. E daí o que a gente viu é que a gente conseguiu restaurar aquela população de Bifidobacterium na microbiota gastrointestinal quando a gente reverteu aquele déficit na microbiota, e a gente também viu que mudou o padrão. Quando a gente fez aquele teste do reconhecimento do ninho materno e de um outro ninho, os camundongos que nasceram de parto cesáreo também e receberam o prebiótico e o Bifidobacterium, passaram a reconhecer mais a mãe, o ninho da mãe, e passar mais tempo lá. Isso também a gente reconheceu na fase adulta, que eles aumentou a preferência pelo camundongo novo.
Então, a gente pode dizer que a microbiota está, particularmente a presença de Bifidobacterium, está regulando o comportamento social nesses camundongos. Né? Esse resultado desse artigo foram publicados, e esse artigo está disponível para todo mundo ler na internet. Ele é um artigo aberto, né? Quem quiser ler mais sobre esse estudo. Então, como eu disse, esse conceito de que o parto cesáreo ele altera a composição da microbiota intestinal foi replicado diversas vezes, e o último estudo realizado no Reino Unido, que tem centenas de participantes, demonstrou a mesma coisa, e demonstrou que os bebês que nasceram de parto cesáreo, eles têm uma microbiota mais característica de bactérias que ativam partes inflamatórias do sistema imune. Então, tem uma diferença, e o que a gente, em Cork, eles estão fazendo estudos com humanos também, além dos camundongos, que foi a gente fez, em paralelo estão acontecendo estudos com humanos. Então, o Paul Kennedy, que é um psicólogo, eu queria trazer especialmente para esse grupo os resultados da pesquisa dele, porque como queria mostrar também que essa é uma área de muito que precisa de psicólogos, precisa de profissionais de diversas áreas. Ele mostrou que participantes, indivíduos com jovens adultos, têm uma diferença na percepção do estresse quando eles nasceram de parto cesáreo ou parto vaginal, né? E o Paul mediu, ele realizou um teste, né, que os psicólogos fazem, que eles desafiou os participantes a falarem, darem um discurso, né, e ele modelou esse medo de falar em público. E daí ele mediu o cortisol para medir o estresse, a IL-1 beta, que é uma citocina pró-inflamatória, e ele mediu um score de estresse a esse teste, e daí ele viu que a cesariana levemente aumentou essa citocina pró-inflamatória e a percepção do estresse, né? E o Paul acho que ainda está continuando o estudo dele. E ele também avaliou o estresse pré-exame final da universidade, como que esses participantes se sentiam, se houve aumento da ansiedade ou não, antes e pós esse estresse dos exames, né? E ele viu que teve uma certa diferença na ansiedade e percepção do estresse nos participantes que nasceram de parto vaginal ou não. Nessa altura do campeonato, a microbiota já é normal entre os participantes. Isso foi um outro dado da pesquisa dele, né? O quanto esses dados são relacionados à microbiota, eu não sei, né? Ou quanto podem ser revertidos com probióticos, né? A gente não sabe. Eu acho que eles estão com essas pesquisas em andamento. E, ultimamente, o que a gente quer como objetivo final é poder prevenir e poder atenuar qualquer déficit que exista, né, se ainda existe, quando ainda bebê, né, e algumas estratégias que estão tendo clinical trials, né, estão em estudo, que é a transferência do fluido vaginal da mãe no momento do parto, né, o lavado da criança com o fluido da mãe e como isso pode ajudar. E também é engraçado falar isso numa palestra, mas isso é um tópico de estudo, que saiu um artigo que mostra que essa transferência de fezes, né, que na transferência de microbiota, comer um pouquinho de cocô da mãe pode dar aos bebês cesariana um primer imunológico. Esse estudo saiu e é uma alternativa. A gente está vendo a possibilidade de transplante de microbiota para várias outras desordens, e como isso pode ser efetivo, né? E, obviamente, a gente quer trabalhar com intervenções que sejam seguras, né? E o que parece que a minha pesquisa tentou mostrar é que talvez a dieta e o uso de probióticos e prebióticos talvez seja uma alternativa bastante segura, talvez mais segura ainda que o transplante de fezes e o transplante
e a transferência de fluido vaginal, que pode ser que tenham consequências, né? Então, esse é ultimamente o objetivo final. E isso tudo é muito novo. Há muito pouco tempo a gente aceitou que a gente é um holobionte, que é um ser vivo que existe em simbiose com muitos outros no mesmo organismo. Então, isso é um conceito novo e que eu acredito que faz a gente enxergar as doenças psiquiátricas de uma maneira muito mais completa e a ciência está mostrando aquilo que a gente já pensava antes, que o que fica no cérebro não fica no cérebro, não fica só ali, e que o que acontece no intestino não fica só ali também, né? E obrigada, e queria passar a vocês para as perguntas. Muito obrigado, Lívia. Obrigado mesmo, assim, bem didática a tua fala, né? Deu para entender de um jeito, mesmo quem não é da área, com certeza entendeu o recado, e isso é muito bom, né, essa comunicação, parabéns. Eu sou bastante suspeito para falar que eu tenho bastante curiosidade por essa área, e quando tu foi falando, eu fui surgindo algumas perguntas minhas, e de outros aqui também que eu vou te passar, mas tu falou uma coisa que eu acho que é muito importante na ciência, no início da tua fala, né, que é olhar para aquilo que ninguém olha, para aquilo que ninguém está olhando, né? Eu acho que é isso que faz o grande cientista, né? O grande pesquisador. Aquilo que ninguém está olhando, está passando despercebido e tal. É ali que está, às vezes, alguma descoberta interessante, né? Eu, às vezes, costumo chamar atenção para aquela parte do gráfico que ninguém presta atenção. Aqui deu uma coisa meio estranha, então deixando por aí. Não, o que é isso estranho, né? Então, essa parte aí da relação do intestino com o cérebro, né? É uma dessas partes é uma dessas relações que ninguém estava olhando e que estava na nossa cara, né? Como tu falou ali, o próprio dito popular em diversos idiomas já vem mostrando essa ligação. Como a gente não pensou nisso antes, talvez, né? Em termos de ciência. E aí até uma pergunta que eu quero te fazer. Tu acha que demorou muito que os cientistas começaram a pesquisar isso? Assim, na neurociência tem tanta coisa que é tão recente, né? Que parece que demorou bastante para se ligar. Essa é uma coisa que tu chega a ter essa percepção, assim, como que não foi pensado nisso antes? Chega a pensar nisso, Lívia? Eu acho que toda vez que a gente se depara com o óbvio, acontece isso, né? Sim. Então, eu acho que aconteceu em vários momentos, eu penso, como que ninguém pensou nisso antes? Mas eu acho que talvez seja porque a gente não tinha as tecnologias necessárias, né? Hoje em dia a gente tem essas técnicas de sequenciamento muito mais fáceis. Sim, com certeza. São até acessíveis. Tem várias companhias no Brasil que fazem sequenciamento. Então, à medida que as tecnologias foram aparecendo, a gente foi poder estudar o que a gente ainda já tinha uma intuição de que estava acontecendo, né? Que a gente já tinha essa pergunta ali, mas ainda não estava na hora em termos de tecnologia, né? Outra coisa foi estudar o sistema nervoso entérico. A gente ainda não tem muita capacidade de ali que não seja invasiva de estudar o sistema nervoso entérico, os intestinos e nem o cérebro, né? A gente não tem capacidade. É tão difícil estudar porque qualquer coisa pode ser muito invasiva, né? Sim. Então, hoje em dia a gente tem tecnologias que estão permitindo a gente estudar isso. Eu costumo falar, né, para os alunos que a ciência ela é uma lente, né? E essa lente é limitada. Quando eu boto a lente aqui, ela pega uma parte, mas ela não pega outra parte. À medida que vai crescendo essa lente, né, em termos de ferramenta, a gente vai começando a fazer perguntas diferentes e responder mais coisas, realmente. Antes de eu passar para a pergunta pessoal, tem uma outra pergunta que eu fiquei muito curioso para te fazer, assim, enquanto tu falava, daquela relação ali do transtorno do espectro autista, né? Que tem aumentado muito ultimamente, ou talvez a gente tenha prestado mais atenção, enfim. Mas é fato que tem tido um número maior aí de crianças que apresentam esse transtorno, né? Eu fiquei fazendo aqui uma relação, por exemplo, nos últimos anos, o quanto mudou o contato das crianças com o micro-organismo no geral. Assim, eu lembro que quando eu era criança, eu brincava na rua de todo momento e tal. Hoje eu olho para minha filha, ela já é bem diferente de mim nesse sentido, assim, né? As crianças são mais em apartamento, mais isolada, menos contatos, às vezes o pai até é meio super protetor, assim, né? Tu acha que
poderia ter uma relação dessa mudança de ambiente em que a criança passou a viver nos últimos anos e um aumento com autismo ou qualquer outra coisa? Eu acho que, sim, eu acho que o estilo de vida moderno pode ter influência. Eu não sei em relação a interação social, mas com certeza acho que viver em ambientes mais limpos, né, essa higienização excessiva que aconteceu pós-industrialização, ela teve consequências e uma coisa que eu vi, estudos que estão sendo estudados é o efeito da poluição, né? Como que a gestante ou as crianças estarem expostas a morar perto da rodovia, como que o número de autismo e desenvolvimento das células do cérebro, sabe? Eu acho que é uma área, assim, que talvez esteja influenciando bastante, a gente ainda não saiba. E também o consumo de agrotóxicos, né? Não sabe quanto que isso está influenciando. E até os produtos de limpeza, né? Eu tenho um produto de limpeza que é liberado aqui nos Estados Unidos, que eu vi uma fala que ele está relacionado à neurodegeneração, né? Nesse caso, neurodegeneração, não autismo. Mas, então, coisas que a gente não sabe. Sim, isso aí tudo. O novo de vida está nos proporcionando. Muito interessante. Essa parte do agrotóxico mesmo, aqui no Brasil, né, particularmente, a gente tem muito agrotóxico, né? Eu vi nesses dias um estudo que falava que a gente consumia, tipo, por ano, o brasileiro consome mais de quilo de agrotóxico por ano, assim, das coisas. Então é absurdo, né? E até eu que sou da linha de estudo dos canabinoides, a gente tem uma piada, né? A gente brinca que se a cannabis fosse um agrotóxico, já estava liberado aqui no Brasil. Mas como é cannabis, como é uma planta, daí é mais difícil de liberar. E até nessa parte do isolamento, né, Lívia, eu penso agora na situação de pandemia, né, que as crianças estão, de repente, ainda mais isoladas, não estão indo para as escolas, né, não estão tendo esse contato todo, né, para se proteger, né, e automaticamente o quanto isso também pode prejudicar, né, mais para frente, assim. Enfim. O isolamento social é provado, né, que tem efeitos no estresse e ansiedade, mas a gente tem que ver até estratégias para mitigar isso, né? Sim. Eu tenho algumas perguntas aqui que foram sendo feitas ao longo da apresentação, Lívia, e eu vou ler aqui para ti, e a gente bate aí mais um papo. Tem perguntas relacionadas ao tema e não relacionadas ao tema, mas relacionadas à pesquisa, e que eu acho bem interessante, né? Porque tu é um exemplo bacana, né, Lívia, para usar aqui para falar. Eu falo bastante de ciência com meus alunos, né? E às vezes a gente vê a ciência como uma coisa longe, difícil, impossível. E, pô, tu é uma prova aí, ó, tu é uma pesquisadora brasileira que foi para a Irlanda, né? Agora está nos Estados Unidos, né? Num local de ponta. Então é muito possível isso, né? E assim, olha o quanto de coisa a ciência oportuniza, né? Tu de repente está tu é vizinha de um ganhador do Nobel, entende? Isso parece ser meio surreal, né? Mas quando a gente vê alguém assim, de alguma forma mais próximo fazendo, mostra que é muito possível, né? Então tem uma pergunta aqui que vai mais ou menos nesse sentido, né? O Agnaldo fez ficou um pouco curioso quanto à visão da divulgação das informações científicas da Lívia, sabendo que no Brasil existe pouquíssima divulgação de estudos e várias barreiras que atrapalham. Como que ela vê isso estando em um país mais desenvolvido nessa área? Como que é essa parte aí de divulgação da pesquisa? Tipo, essa oportunidade que tu falou aqui para nós, divulgou para um público que foge da bolha, né? Isso acontece bastante por aí também, Lívia? Ou é mais ou menos, tem as mesmas dificuldades daqui? Como que funciona, assim? Depende dos diferentes lugares que eu passei, né? Na Irlanda, eu achava super legal que tinha um departamento de extensão no instituto que a gente estava e todos os alunos e pesquisadores daquele instituto eram obrigados a fazer pelo menos uma atividade por ano, né? Tem esse negócio de obrigação, tal, que talvez não seja legal obrigar ninguém a fazer nada, mas eles viam aquilo como importante, mostra que aquilo era importante para o instituto e também os institutos eles são avaliados, né, de acordo com também se eles fazem isso ou não. Isso na Europa.
né? Então, acho que ali era muito forte. Essa parte de extensão, nossa, tinha 1 ou 2 eventos acontecendo por dia, de feira de ciência. Por dia não, por semana. Até, sim, chegava a ser overwhelming, assim. Mas é bem legal. E daí, e também constante comunicação entre a mídia e os pesquisadores, né? Infelizmente, a gente ainda tem que ir atrás, eles não vêm atrás da gente, Sim. né? Então, é a gente que tem que ir lá e os meus professores tinham sempre esse trabalho de ir atrás. E é importante para os dois. Aqui nos Estados Unidos, eu acho que tem menos, assim, do que na Europa. Foi onde eu tô, tem um pouco menos. Me parece que aonde eu tô, pelo menos os cientistas ficam mais ligados em fazer ciência. O que eles querem, teve, assim, tudo que aconteceu esse ano, né? Vocês devem ter acompanhado com o movimento da Black Lives Matter, né? São coisas que a gente está discutindo, como a gente chega nas escolas onde tem maior população de crianças negras, como que a gente traz elas, né? E então é uma coisa que o Instituto se ligou, tá? Ó, a gente tem que fazer, sabe? A gente tem que fazer divulgação, a gente tem que falar mais como que faz para chegar aqui, né? E eu acho que esse ano é uma coisa que vai mudar bastante em relação, o pessoal está exigindo que o pessoal faça mais divulgação científica. Eu tenho um pensamento otimista também em relação, eu acho que esse ano favoreceu para que isso aconteça mesmo, assim, porque nunca se falou tanto de ciência, né? Tu vê pessoas diferentes falando de ciência. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa da minha família, idosa, só que nunca me perguntou nada, assim, sobre o meu trabalho e tal. Não, também entendo, né? Porque talvez não entenda direito o que a gente faz, mas nesse ano, por exemplo, ele chegou e perguntou assim: Rafael, me explica um pouco como que funciona esse negócio de vacina aí, como que é feito? Olha só, a abertura, entende? Ele veio perguntar como que é. Eu aproveitei para falar sobre o processo científico de um jeito, claro, bem simples, né? De como é a construção, né, o projeto ali de uma vacina. Então, as pessoas não... É importante que elas tenham essa noção de ciência. E esse trabalho nas escolas eu acho que é bem bacana. Então, é um desafio geral mesmo, né? Não é só aqui. Geral. A minha família está assistindo, né? Primeira vez que legal. Assistindo, então... Como é difícil até falar com a nossa família. Então. Sejam muito bem-vindos. É que a gente estuda umas coisas que parecem ser de outro universo, às vezes, né? Mas... E é um pouco culpa de nossa não comunicar isso de uma maneira que seja acessível, né? Mas eu acho que isso está sendo feito aqui agora, nesse momento, de alguma maneira. Sejam muito bem-vindos, família da Lívia. Pegar mais algumas perguntinhas aqui, Lívia. Aproveitar, né, que tu está aí com a gente. Claro. Teve 2 alunos aqui que perguntaram, a Simone e o Marcos, né? Falaram da, não sei se é assim que se fala, doença de Crohn, e também a Simone falou do síndrome do intestino irritável e tal, o como essas doenças, sabe, que pode ter relação com outras doenças, né, neuropsiquiátricas. Por exemplo, o Marcos comenta que a Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn falou aqui, né, mais pessoas que sofrem dessa doença vêm apresentando sentimentos de angústia e incerteza, por exemplo. Pode ter uma relação dessas doenças com esses comportamentos, né? Mais voltados ao... Não, essas foram uma das primeiras doenças relacionadas que mostraram ali a conexão do estresse com a microbiota e com o intestino. Foram a colite, doença de Crohn, foram as primeiras achadas, e eu acho que as primeiras que vai sair alternativa de tratamento, né? Você acha que de colite que a gente vê que a transferência de microbiota, né, a transferência fecal é efetiva. É o primeiro tratamento baseado em microbiota, em transferência de microbiota para colite. Então, eu acho que essas coisas estão bem avançadas para essas doenças. E tem tudo a ver com estresse. Legal. Outra coisa que perguntaram aqui, Lívia, assim,
através da pergunta da Bruna, como que está a possibilidade da pesquisa em humanos, né? Se tu chegou a fazer alguma coisa, se ainda está difícil de fazer esse movimento translacional da pesquisa pré-clínica para a pesquisa clínica, né? Como que está isso agora, assim? Em humanos, eu acho que tem aumentado, tem muitos clinical trials acontecendo, muitos mesmo, umas 100 para tratamento de autismo baseado em microbiota, e os grants, né, sempre envolvem, aqui o dinheiro para pesquisa é muito importante que tenha pesquisa em humanos e em animais, para que você receba boa quantidade de dinheiro. Então, tem muito estímulo para que as pesquisas em humanos aconteçam. Pesquisa em humanos é caro mesmo, né? Então é caro, é difícil recrutar, logisticamente bem difícil, né? Mas é o que a ignorância custa muito mais, né? Isso não tem que ver, né? Então, investir em ciência não é um gasto, né? É um investimento. Isso é uma coisa que também aqui no Brasil a gente precisa trabalhar mais, assim, para que as pessoas entendam isso, né? Para que quando a gente tenha um momento de crise, o primeiro lugar que eles cortam as verbas não seja da pesquisa. Quanto é importante isso para uma sociedade, para um país, né? Investir em pesquisa. E aí, com certeza, eles investem bastante. Não à toa que acaba sendo um país de ponta em várias pesquisas, né? Deixa eu ver mais algumas aqui. Nesse negócio do parto vaginal, né? Eu tenho uma experiência aqui em casa, né, que eu tenho uma filha que nasceu de cesárea e outra que nasceu de parto vaginal. É claro que muitas coisas vão interferir no comportamento e tudo mais delas, mas eu já estou desde já pensando nisso. Vamos ver, a filha que nasceu de cesárea, por exemplo, que é mais velha, né? Ela teve uma série de alergias, alergia ao leite, tal. Ela tem hoje rinite, né? Ela tem assim um histórico de alergias, né? E essa que nasceu agora de parto normal já não teve problema nenhum com leite, não teve nada já dessas partes de alérgica, assim. A outra tem alergias de pele, essa a princípio não tem também, então realmente parece ter bastante diferença. E não há dúvida, né? É natural, com certeza, né? A natureza aí, centenas de milhares, milhões de anos de evolução, com certeza sabe fazer isso da melhor maneira. Nesse sentido, a Marina pergunta, né, se tem algum estudo que tu saiba, de repente, que traz relação, não em termos de microbiota, mas do estresse que a mãe passa durante um parto vaginal, um parto normal, por exemplo, e, de repente, estresse durante o parto normal para o bebê nascido, se esse estresse pode passar de alguma forma para o bebê. Não sei se tem alguma coisa nesse sentido também. Sim. É? Sim, e é muito importante, na verdade, o parto normal, ele envolve o estresse. E esse estresse vai liberar várias citocinas, hormônios, e isso, per se, já pode passar para o bebê e melhorar, e ativar o sistema imune e resposta do bebê, né? Sim. Sem falar da microbiota, né? A gente não pode isolar as coisas, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, sim, o estresse do parto pode influenciar, e também o estresse que a mãe passou durante a gestação. Isso já é sabido. E até que o estresse durante a gestação pode alterar a microbiota em si também, do bebê. Tudo isso mostra o quanto a gente está... quanto é tudo meio que ligado mesmo, né? Embora seja bem óbvio entre mãe e bebê, né? Mas tu falou ali dos pets na casa, né? E tudo mais. A gente tem uma relação muito mais íntima com o nosso ambiente, né? Do que muitas vezes a gente chega a pensar. Isso na psicologia também é bem importante, porque, né, tem várias abordagens falam do quanto do ambiente em que a gente está inserido, não em termos de microbiota, essas coisas, obviamente, mas o quanto isso influencia no nosso comportamento e tudo mais, né? E amadurecimento emocional, uma série de coisas. E não é só do ponto de vista da psique, né? Do ponto de vista microbiológico mesmo, com certeza. Legal, Lívia. A Marina, minha aluna de mestrado, perguntou algo que eu também fiquei bem curioso, para falar a verdade, né? E tu falou que trabalhei com essas bolhas de isolamento dos animais, né? Eu imagino que isso deve ser muito difícil de fazer. Como que funciona isso aí, Lívia, essa parte de isolamento dos animais em bolhas, assim? É difícil mesmo?
é muito difícil mexer com eles lá dentro. Eu tenho feito análise de comportamento com eles lá dentro. E, assim, só porque a gente fez, assim, muito comportamento no Brasil e na Irlanda que a gente consegue, porque é muito difícil mexer nas bolhas, assim. Tem uma luva de açougue dentro que você mexe, assim, mas não tem muita coordenação. E assim, a gente testa se eles estão contaminados toda semana. Nossa. Pode acontecer que tenha um furo, alguma coisa, e daí contaminou, né? Sim. E você faz o spray, tem várias barreiras, várias etapas. Se você quiser colocar água lá dentro para eles tomarem. Daí a água vai passar por diversas etapas de esterilização até chegar lá dentro. Nossa. Realmente, para a nossa realidade aqui... Contaminação. Pois esse é um problema. Um biotério desse não está muito acessível. É difícil, mas eu acho que tem em Minas Gerais. Tem germ-free, Legal. Para nós aqui, a gente vai continuar com os ratinhos cheios de micróbios de tudo que é tipo. Mas sabe uma coisa que eu descobri aqui, assim, que a gente também faz tudo, sabe? Os instrumentos. Então, isso aí foi montado pelos técnicos do laboratório. Sim. Colocou o cano junto, que puxa o ar, não importa o nível o pesquisador faz, porque eu fiz meus instrumentos de teste motor, eu fiz, sabe? Então, com criatividade, a gente vai fazer. Sim, isso inclusive é uma característica também do pesquisador brasileiro, né? Ele, até por necessidade, ele usa bastante a criatividade, né? Por aqui, para improvisar as coisas e tudo mais. E realmente é uma boa maneira de continuar a fazer ciência. Deixa eu ver mais aqui, Lívia. A Mariana pergunta, tem estudos sobre superdosagem de ácido fólico na gestação em relação com autismo também? Algo que há alguns anos acho que muitas mães não suplementavam. Sabe alguma coisa nesse sentido, Lívia? Eu não sei. Eu também não. Falar bem a verdade, eu não sei se tem ácido fólico mesmo. Deixa eu ver mais, já finalizando aqui. Simone pergunta aqui, né, se a ingestão de probióticos industrializados pode ser ingeridos em detrimento de alimentos? Ou tem alguma, assim, estudo se há diferença? Como que... Probióticos, eles não substituem, né, alimentos. O alimento, você vai até precisar do alimento para aumentar aquela população de bactérias. Você precisa do prebiótico e do probiótico para que aquela bactéria sobreviva lá. Senão, se você só der a bactéria, o que a gente tem visto é que não é muito efetivo só tomar o probiótico. Você tem que ter o probiótico e a fibra. Tem que dar energia para essa bactéria sobreviver. Sim. Então, não tem como. Bem interessante. A Cristine comenta aqui, que eu acho bem interessante também. A Cristine é professora e coordenadora do curso de nutrição aqui da Unisul. Né? Ela parabeniza pela palestra, pela temática. Ela, como nutricionista, ela diz que na nutrição cada vez mais estudamos a relação e melhora da microbiota intestinal e alimentação. E eu costumo falar, quando eu estou conversando com meus alunos da psicologia, né, principalmente, que a fazer uma abordagem psicoterapêutica assim, bastante eficiente, se possível, né, embora que eu saiba que às vezes não é acessível, mas assim, a pessoa que for no psicólogo, for no nutricionista, for no educador físico, né, conseguir fazer essas coisas ao mesmo tempo, assim, né, a alimentação, enfim, o trabalho psicoterapêutico, eu não tenho dúvida que ele vai ser muito melhor, muito mais eficiente, porque essa relação aí o quanto a gente se interage com o mundo externo através do sistema nervoso entérico aqui, né, é muito importante pelo que tu mesmo falou e pelo que a gente vem vendo aí na ciência, né. Então, se alimentar bem é parte da terapia, né? Com certeza. É verdade. Com certeza. Não tem como melhorar se você não mexer no esporte, na nutrição. Não tem. É cada vez mais integrado tudo, né? Esperar a mágica acontecer. Não dá. Não dá, né? E aí se falar, por exemplo, fazer um tratamento aí de uma depressão da vida,
se baseando somente no antidepressivo, né, é muito pouco, né? É muito pouco. Por isso que aí até 50% das pessoas com depressão não respondem antidepressivo. É muito alto esse número, chega a ser até meio vergonhoso, assim, né? Vira um placebo quase. E por quê? Porque é muita coisa envolvida, né, no comportamento. Não é só uma química ali de um neurotransmissor no cérebro e pronto. É muita coisa. Bom, Lívia, eu vou aproveitar a oportunidade aqui, inclusive, para oferecer para ti, Lívia, que, como eu falei, né, agora não tinha mais perguntas, eu acho, deixa eu conferir aqui. Se eu estiver esquecendo alguma, alguém bota ali. Tá? Mas, como eu tinha falado lá no início, eu também vou aproveitar a oportunidade para lançar o que a gente chama de revista Sinapse, né? Vou botar aqui nos comentários aqui do chat o link, que é uma revista que a gente cria em parceria com os alunos da psicologia, os alunos de design, tentando comunicar neurociência de uma forma mais simples, né? E acessível para todos. Então, é um trabalho que os alunos aprendem fazendo, eu me divirto, vendo o resultado e curto também. E quem vai ler acaba tendo uma leitura interessante. É bem simples, bem humilde, né? Quem quiser, tá aqui o link, é só baixar o PDF. Lívia, tu também está convidado se quiser. É bem simples, bem humilde, mas é o primeiro passo, é a primeira edição essa da revista, então a ideia é que ela vá ganhando mais corpo, amadurecendo e cumprindo com o principal objetivo, assim, que é comunicar a ciência para fora da bolha do cientista, assim, para a comunidade no geral, que é o que a gente fez aqui agora nessa conversa ali, e é o que eu quero tentar, de alguma forma, fazer cada vez mais. Não sei se tem mais alguma pergunta, pessoal, se tiver, fiquem à vontade. Eu agradeço, Lívia, assim, demais mesmo, brigadão. Foi muito bom falar contigo de novo, fazia tempo que a gente não conversava assim, né? Sem ser por mensagem de texto ou algum e-mail, pelo menos. E então essa é uma das coisas, né? Um dos lados, vamos dizer assim, positivos desse ano, que tem tantos desafios, a gente teve que ser resiliente de tantas maneiras, mas eu poder trazer uma colega cientista, uma amiga que está lá nos Estados Unidos, no Instituto de Pan, para falar com meus alunos, pô, essa é uma coisa que não teria acontecido se não fosse essa situação agora, eu não teria pensado nisso, né? E agora provavelmente eu vou continuar pensando, mesmo que o mundo, vamos dizer assim, volte ao normal. Então agradeço muito por tu dar um tempinho aí do teu conhecimento para nós, tá? E tenho certeza que isso vai ser bem importante aqui para todo mundo que tá presente, para meus alunos também, eles vão lembrar desse momento aqui e de tudo que eles aprenderam, das sinapses que eles fizeram. Tá bom, Lívia? Muito obrigado. Vocês querem deixar mais alguma tem uma das perguntas. Fica à vontade. Rafael. Claro. E a do endocannabinoide, eu ainda não descobri. Isso, nossa, estava esquecendo. Isso aí é uma coisa que tu estava falando, né? E eu estava pensando, como que a gente pode encaixar o endocannabinoide aí? Não tem nada? Não sabe? Eu acho que está começando bastante aquela parte do gut brain, do intestino cérebro. Eu estou vendo pesquisa aqui em Los Angeles mesmo, na regulação da fome. E porque assim é óbvio, né? Isso aí é bem. É uma daquelas coisas que é óbvia, né? Uhum. Mas eu ainda não vi muito colocar microbiota naquele contexto. Tá, mas a gente sabe que a microbiota ela regula alguns sistemas de recompensa no cérebro, né? Sim. E ela também regula o apetite, ela regula dopamina. Então, eu acho que tem bastante fundamento. E eu vi que tem alguma coisa preliminar mostrando que a microbiota pode influenciar a produção de endocannabinoide. Eu acho que tem tudo a ver mesmo. E até porque teve as pesquisas iniciais ali com o primeiro antagonista cannabinoide, né, o rimonabant, que era no sentido de diminuir, para ser tratamento de obesidade e tal, né? Então, deve ter alguma relação. Quem fez a pergunta até, vale destacar aqui, foi a Jaqueline, Jaque, tive o prazer de orientar o TCC dela lá no meio oeste, agora ela está ali na Farmaco, ali, por onde a gente passou ali. Fez mestrado ali, é doutoranda na Farmaco, trabalhando com canabinoides, lá no mesmo espaço físico que a gente trabalhava, que era o laboratório do professor Reinaldo Takahashi, que agora é do professor Leandro Bertogli. Então, as gerações vão seguindo aí. Brigadão, Jaque. Até outra coisa que me fica curioso, que eu estava pensando, eu estou estudando agora, né, Lívia, te comentei lá sobre, eu e os meus alunos, aí o Marino e o Guilherme acabamos de publicar até uma revisão sobre a ayahuasca, né? E
quem usa a ayahuasca, né, em rituais, né, eu participo dessas cerimônias, começou uma busca pessoal e se transformou em uma busca científica também. A gente sente muito aquele frio na barriga, sabe? Típico, borboletas na barriga, tal, aquele negócio. Sob o efeito do chá, é muito forte, muito forte. A gente sente ele agindo primeiro aqui, no intestino, ou seja, no sistema nervoso entérico, para depois ele começar a agir aqui, né? E eu imagino que se de endocannabinoide não tem, aí nessa questão mesmo é que não deve ter nada. Sim, ainda assim, e ainda é um chá, né? E é um chá, é um chá. Essa, então, é uma pergunta super nova, digamos assim, né? Porque a gente ainda está entendendo os efeitos do ayahuasca no cérebro, mas eu acho que pode estar conectado, sim. Se você fala que se altera o trânsito gastrointestinal, geralmente altera a composição da microbiota. Sim. É uma coisa que a relação é direta. Sim. E altera muito. Tem, durante as cerimônias, assim, tem as situações que se chamam de limpeza, né? Que é vômito, enfim, fezes. Isso acontece bastante. Mexe bastante com essa parte ali embaixo do intestino mesmo, nosso sistema nervoso interno. Então, sementinhas aí, né? Com certeza. Conversando. Bom, Lívia, se quiser dar uma palavrinha final aí, fica à vontade, tá? Agradeço muito de novo. A palavra final é tua. Não, obrigada por essa oportunidade de entrar em contato com o ambiente acadêmico do Brasil. Assim, fiquei bastante feliz de poder falar e vou checar a revista também. De repente dá para fazer alguma coisa. E se vocês quiserem colaborar em algum outro projeto de escrita de divulgação científica também. E é isso. E em relação à ciência, se vocês quiserem entrar em contato também para conversar sobre trajetória científica, de morar fora, como que essas coisas assim, eu também estou disponível para conversar sobre essa parte também. Muito obrigado. Eu acho que eu vou colocar meu e-mail aqui no chat. Isso. Por favor. Tá. E daí vocês podem entrar em contato. Eu tenho um Twitter que eu uso mais para ciência, sim. Eu não faço divulgação científica no meu Instagram, que eu deixo só para coisas pessoais mesmo. Mas se vocês quiserem entrar em uma rede social em contato comigo, usem o Twitter, ali que é Olivia H. Moraes, é meu nome no Twitter. Show, muito obrigado. Tá. Obrigadão, Olivia. Então a gente se despede, tá? Estou à disposição aí também, se eu puder de alguma forma te ajudar, de alguma maneira. Muito obrigado, pessoal, que está aí presente até agora. Obrigadão mesmo, tá? Pela participação de todos vocês. E tomara que vocês tenham aí feito ótimas novas sinapses. Tá bom, meus queridos?